Boa noite, gente. Boa noite, boa tarde, né? Quase início de tarde. Meu nome é Walter Egeia, sou coordenador do Centro Cultural Tatuapé de Lipton. E a gente promoveu a FLIT, Feira Literária do Tatuapé, que é um espaço que eu coordeno já há uns 23 anos mais ou menos. E a gente tem várias ações na área cultural. E o encerramento da FLIT se dá no dia de hoje. Ontem nós tivemos um debate que discursou sobre a Semana de 22 e a cultura de rua, e hoje a gente tem aqui um debate onde nós vamos discutir sobre a Academia Brasileira de Letras e o Prêmio Nobel. E a discussão é: música popular é literatura? Então, quem vai participar desse debate sou eu, né? Tenho aqui à minha direita Henrique Castilho, mais conhecido como Stan, e aqui no vídeo, à minha esquerda, o compositor, intérprete e músico Péricles Cavalcante. Péricles, uma honra tê-lo aqui. Henrique, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Walter. É um prazer. É um prazer. Se eu puder contribuir com alguma coisa, ótimo. A discussão, Péricles, se dá no âmbito da indicação, do prêmio que Bob Dylan ganhou há alguns anos atrás, Prêmio Nobel de Literatura, sem ter uma obra literária definida, digamos assim, né? Ele é um autor de músicas, é um letrista. E na esteira dessa discussão veio também a indicação e a nomeação de Gilberto Gil e posteriormente Fernanda Montenegro para a Academia Brasileira de Letras. E eu gostaria que você abrisse a discussão, né, e colocasse o que você pensa a respeito disso. Somos todos ouvidos, Péricles. Somos todos ouvidos. Vem cá, tem público presencial aí? Tem pessoas aqui na sala. Então, boa noite todo mundo. Boa noite, não, boa tarde todo mundo. Daqui a pouco vai ser problema. Opa! Gostei! Tem aproximadamente, acho que 1.200 pessoas aqui na sala. Tem um telão aqui no bairro do Tatuapé, a gente colocou um telão aqui na Praça Silvio Romero. Tatuapé é um lugar que eu adoro, é um bairro enorme. O subprefeito está ali no prédio, olhando. Gente, eu pensei o seguinte, é um tema um pouco complexo isso, né? Que você pode, de várias maneiras, abordar a questão da relação da poesia e letra de música, que há imbricamentos, né? O Vinícius de Moraes era um poeta escrito, um grande poeta escrito, virou compositor, não só de letra, mas de músicas também, fez várias canções bonitas. Então eu vou começar, se vocês me permitirem, cantando uma música que não é minha, é do Jorge Benjor, que já coloca indiretamente várias questões que nos interessam. Posso? Opa! Deve? Tá bom, então vamos lá. Chama As Rosas Eram Todas Amarelas. É de 72, um disco bem, né? O adolescente, o ofendido, o jogador, o ladrão honrado, todos sabiam, mas ninguém falava, esperando a hora de dizer, sorrindo, que as rosas eram todas amarelas, que as rosas eram todas amarelas. Lendo um livro de um poeta, a mitologia contemporânea, sofisticado senti que ele era, pois morrendo de amor, renunciando em ser poeta, dizia: basta eu saber que poderei viver sem escrever.
sabia, mas esperava a hora de escrever que as rosas eram todas amarelas, que as rosas eram todas amarelas, rosas eram todas amarelas, que as rosas eram todas amarelas. Eu escolhi a caminho da canção porque tem vários aspectos nessa canção. Quando ela saiu, a gente ficou pensando assim, que estranho isso, porque tem os nomes de uns livros, de uns contos do Dostoiévski nela, né? O Adolescente é um romance, né? O Jogador é um conto, né? O Ofendido, tem milhares de ofendidos, né? O Ladrão Honrado. Tem personagens, mas ninguém sabia direito. Eu me lembro que até o Augusto de Campos escreveu um artigo, que saiu no Balanço da Bossa, que eu recomendo como um livro bem abrangente sobre a questão do tropicalismo e questões da música popular brasileira, desde a Bossa Nova, que ele diz o seguinte: não importa se é uma coincidência ou se ele sabia o que ele estava dizendo, estava citando esses nomes. Importa que é impressionante isso, essa lista que ele apresenta. Um pouquinho depois, eu estava numa reunião com amigos e o Benjor. Aí eu perguntei para ele, Jorge, qual que poeta é esse? Que poeta é esse? E esses nomes, fiz essa pergunta, ele olhou para mim como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e disse: Dostoiévski. Ele sabia, mas esperava a hora de dizer, de escrever. Que ótimo. Então, e o bacana, veja só como a nossa questão é interessante aqui. Ele chama um escritor de prosa, que é Dostoiévski, de poeta. É claro que é no sentido genérico da palavra. E o próprio Benjor faz poesia citando o Dostoiévski, escritor de prosa. Tanto que ele cria um verso, que eu não sei de onde ele tirou isso, se é de um livro do Dostoiévski, se é da cabeça dele, porque o Benjor é um dos talentos maiores de música popular, talvez o maior compositor de música popular contemporânea, depois da Bossa Nova. E misterioso, a gente não sabe as fontes, a não ser quando ele diz. Ele criou esse verso: as rosas são todas amarelas. Veja que coisa poética. As rosas, a rosa é uma cor também. Como que a cor de rosa é amarela? E todas as rosas que têm o nome disso por causa da cor de rosa, a flor, né? Tem rosas brancas, mas a cor de rosa é a cor da rosa. Ele criou esse verso que, ao mesmo tempo, coloca essa questão, pô, não existe rosas de outras cores, são amarelas. Se você pensar que o amarelo, como naquele filme japonês famoso dos anos 60, o amarelo é a cor da depressão, a cor da tristeza, amarelo junto com preto, nesse filme, e são associados à depressão, em desenhos da Nise da Silveira, enfim, daqueles pintores da oficina dela. Você pensa assim, como se fosse assim: a realidade não é cor-de-rosa. A realidade é mais que cor-de-rosa. Por isso que o ladrão honrado sabe, o adolescente sabe. Só está esperando a hora de dizer, né? O poeta sabe. Pode ficar sem escrever até. Está esperando só a hora certa para escrever isso. Ele, ao mesmo tempo, sabe que ele é o poeta que está escrevendo isso. O Jorge Benjor. É um caso único de canção filosófica profunda, vindo de alguém que nem tem formação formal. O Jorge Ben nunca foi universitário. Ele é culto, a família dele é culta, ele é da Tijuca, né? Ele é culto, a família é culta, ele fez segundo grau, enfim, ele lê muitas coisas, mas ele não tem educação formal de filosofia como eu tenho, por exemplo, ou como o Caetano tem, né? Que chegou a frequentar a escola. Então eu acho que essa letra, essa canção, coloca uma questão já de cara, sem querer, sem ser explícito, sem ser didática, sem ser um artigo
E já coloca a questão disso. Será que a letra de poesia, a poesia não está também em uma letra de canção de uma forma tão poderosa? Em muitas está, né? Muitas outras, não só nessa, mas essa está dizendo que está, né? Eu acho muito impressionante essa canção. Por isso que eu quis escolher para a gente começar a nossa discussão. Ah, legal. Eu continuo falando? Não, gente, achei legal você abrir com uma canção. Eu falei, pô, eu ia pedir pra você tocar uma canção no final do evento, né? Eu falei, pô, você já. Eu falei, eu nem tava me sentindo muito à vontade para pedir isso, porque a gente não tem uma intimidade, né? A ponto de chegar, pô, dá uma palhinha aí, né, Péricles? Mas palhinha tá dada e a palhinha será dada, espero eu, no final. Agora. Eu toco acho que. Toco com prazer. Uma questão. Mas aí voltando à nossa questão da poesia, você vê, esse foi um exemplo de como as coisas estão muito. A gente até fala, há escritores que prosa poética, Guimarães Rosa, não é? E há poetas que escrevem de uma forma prosaica, como João Cabral de Melo Neto. Tudo ali é estrito, né? Tudo é realista, ele não gosta de imagens, metáforas, ele não gosta nada disso. E, no entanto, aquilo é poesia da melhor qualidade. E você, se for atrás, aquilo que eu lhe disse aquele dia, Walter, repito aqui, lá no começo da Grécia, no começo da poesia lírica, a poesia lírica era cantada pelos poetas, e eles eram acompanhados por cítaras, né? Aquelas cítaras tetracórdia naqueles modos. Ninguém sabe o que eles tocavam ali. Se era apenas um fundo, ou se aquilo era cantado de acordo com as notas. É impossível saber isso. Mas, porque não tinha nem a notação, né? Conhece-se os modos que eram usados, que depois foram sistematizados no século XIV, XV, Palestrina, enfim. Depois da imprensa, a música temperada foi a sistematização desses diversos modos. Mas lá, então, você pode dizer que a canção lírica, que até hoje se prossegue até na música pop, eu me identifico muito, eu acho que se eu fosse, tem aquela classificação do Pound, né? Que existem 3 tipos de poesia lírica, ele chama logos, lógica, que é a filosófica, né? E a logopeia, né, que é a conceitual, filosófica, fanopeia, que são as imagens, pensa no simbolismo, na poesia simbolista, e melopeia, que é a poesia melódica, a poesia que a gente chama popularmente de romântico. Eu me identificaria mais entre o lirismo e a logopeia. Eu não sou muito de imagens, não gosto muito de imagens, raramente uso imagens, por exemplo. Mas, enfim, o começo da música popular, já o que viria a ser uma música popular da época, que era cantada nas festas, era cantada nos banquetes, os poetas eram contratados para dizer aquilo, eram pagos até para dizer aquilo, né? Para dizer aquilo em banquetes e coisa assim. É um tipo de música popular e é uma coisa que todo mundo entendia, mesmo quem não sabia ler. Porque, pensa bem, não é todo mundo que sabia ler, pouca gente sabia ler na Grécia Antiga, mas entendia aquilo era muito coloquial, próximo. Num segundo momento, na Idade Média, na Alta Idade Média, na Provença, a música provençal também era feita por poetas provençais, Arnaud Daniel, né? Quem quiser se interessar por isso, o Augusto de Campos tem maravilhosos trabalhos que traduziu os poetas provençais, como Arnaud Daniel, enfim. E até eu posso mostrar uma coisinha aqui, não sei se eu vou me lembrar de cantar. O Walter Franco chegou a musicar uma tradução do Augusto de um poeta chamado Bernard de Ventador. Posso? Claro. Eu mostro para vocês já aqui, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. É só isso o verso. Se eu não vejo. É bem Walter Franco isso, né? É quase um haikaizinho. É bem Walter Franco, né? É bem Walter Franco. Poesia, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta. Você pega um haikaizinho. Ele era um compositor minimalista, né? Pegava umas frases e ia repetindo. Ele nunca gravou isso. Só cantou em show. Mas a cara dele, isso parece... É uma música dele porque ele musicou.
e parece com um estilo minimalista mesmo, mínimo minimalista. Isso é uma poesia provençal. Isso é uma poesia de Bernard Ventador, que é um desses poetas que cantavam as próprias poesias que eram dedicadas, era lírica, dedicadas às senhoras, né? Sempre eram mulheres casadas e da nobreza, né? Aquelas mulheres, eles faziam a corte, né? Eles faziam a corte com essas... Arnaldo Daniel é o mais... é o mais conhecido. Eles já faziam um tipo de notação, mas era uma notação sem valor de ritmo. Então, eram uns quadradinhos que eles botavam, não existia pentagrama e tal. Supõe-se que as músicas eram de um jeito, mas isso tudo para dizer que há precedentes para coisas da implicação da poesia com a música. E aqui no Brasil, especialmente, nem vamos falar da música americana, da primeira metade, dos grandes compositores, Ingrid Berlin, Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern, Richard Roger e Hammerstein, grandes letristas. Ali já tem momentos de poesia ali inegáveis, né, naquilo tudo. Na música brasileira temos uma tradição disso. Tem a música um pouco a partir de gente como Noel Rosa, né, que chegou a ser universitário e tal, tinha conhecimento, fez uma música chamada Filosofia, ele tinha noção do que era poesia escrita da época, que era muito... Então, ele escrevia muito bem, pensando nas palavras, você pode coincidir. E, mais recentemente, no Brasil, não se pode negar que muitos de nós, vamos pensar no Caetano, por exemplo, que escreve muito bem, Arnaldo Antunes vem da poesia. Arnaldo Antunes vem da poesia escrita. Eu conheci o Arnaldo quando ele tinha uns 20 anos, e ele me mostrou livros de poesia. Depois que ele entrou para os Titãs e começou a fazer música, até tem coisa, a música também dele, às vezes algumas das melhores foram compostas pelo próprio Arnaldo, né? Como aquele da relação das doenças, que eu me esqueci o nome agora. Como... O pulso ainda pulsa. Exatamente, o pulso ainda pulsa. Aquela música é do Arnaldo. Essa poesia é genial, eu acho genial o pulso ainda pulsa. Ô Péricles, deixa eu botar um pouquinho de tempero na discussão e já vou pedir a palavra para o Henrique aqui. Eu tinha meus 16 anos de idade, eu participei de um debate na Sala Funarte com vários letristas de música. Era um projeto da Funarte chamado Letra e Música. E estava Fernando Brant, Ronaldo Bastos. E eu tinha 16 anos, eu estava deslumbrado com aquilo que eu estava descobrindo a música popular brasileira. E aí o Cacaso, que depois eu fui descobrir quem era Cacaso, e o qual eu considero um dos grandes letristas da música do mundo, um dos grandes poetas do mundo também, e foi perguntado ao Cacaso por alguém se ele considerava as letras de música que ele fazia para Edu Lobo, etc., se ele considerava poesia. E o Cacaso, mineiramente, né, com muita tranquilidade, ele falou, olha, ajeitando o óculos, falou, não é poesia, são letras de música que eu faço dentro de parâmetros que são estabelecidos pelo músico, e ali naquilo eu não sinto liberdade nenhuma em fazer poesia. Pra o mim, som abaixou, seu som abaixou. Eu acho que eu comecei a falar baixo, melhorou? É isso, fica melhorou? Mais perto. Tá. E aí o Cacaso fala isso, não considero. Ele fala, eu considero poesia as poesias que eu escrevo. As letras de música que eu escrevo, eu não considero poesia por conta de uma formalidade estética e por uma obrigatoriedade que ele tem em termos de prosódia. O que você acha disso, Henrique? É verdade. Eu acho que, até pegando o que o Péricles disse, né, sobre uma prosa ser poética, ou às vezes uma poesia ser mais prosaica, né, ser mais dura, e aí, mais além do que isso, eu acho que às vezes, eventualmente, quando foi citado o Noel Rosa, que é um letrista, e falam que ele é um cronista também, na letra dele, que está contando uma crônica ali. Então, óbvio que tem que tem essa conversa entre todos os estilos e tal. Aí, eu acho que isso é inevitável, acontece. Eu achava que a discussão, que eu tinha me preparado, era mais para falar sobre premiação em si, do que quanto essa
essa transferência que existe entre a música popular e a literatura, ou a literatura que seja rítmica e que acaba virando música. Mas pode levar para esse lado, não tem o menor problema. Não, acho que eventualmente a gente chega lá. Falamos. Mas quando o Cacaso diz isso, eu acho que assim, se existe um prêmio, é porque você está premiando alguém, você já está fazendo uma análise qualitativa de que tem um que é melhor do que o outro. O que, pra arte, já é polêmico pra cacete, porque é difícil você pegar, né, épocas diferentes, ou mesmo dentro da mesma época, culturas diferentes, e você querer dizer que um é melhor que o outro. Quando o Cacaso fala que a poesia dele é de fato o que ele escreve, que ele considera poesia, que não é a letra, eu acho que tem um pouquinho disso. Você considerar o Gil um grande poeta, pensando no adjetivo, né? Porque é poético a letra, é justo pra caramba. Mas você pegar a força que tem um verso dele, não vai estar desconectado da melodia que a gente ouviu quando ele cantando, ou de um show que a gente assistiu ele. Dificilmente, se você leu aquele verso e em algum momento você teve contato com ele inserido numa música, aí é injusto você comparar com um poeta que ainda não teve um show do Gil cantando o próprio Posso fazer uma brincadeira? Você me permite fazer uma brincadeira, Péricles, da qual eu gostaria que você participasse também. Aqui a gente tem entre essas 1.200 pessoas que estão aqui, eu gostaria de perguntar para elas se elas sabem alguma poesia de cor. Alguma poesia Algum poema? Algum poema de cor. Você fala, pô, eu sei um poema de cor. Né? Alguém aqui sabe recitar um poema de cor? Ninguém aqui, Péricles. Batatinha quando nasce. Não? Eu vou recitar um poema de cor aqui, posso? Claro. E assim, todo mundo conhece, é impressionante, vocês conhecem esse poema e vocês podiam ter recitado esse poema. Mas vocês não recitaram por conta do meu ponto de vista, que agora eu vou entrar numa discussão. 4 versos desse poema. Quando olhei a terra ardendo, ficou muito claro para mim, a partir desse exemplo que eu estou dando aqui, coisa, e letra de música é outra coisa. Se eu pedisse aqui para vocês falam assim, alguém sabe alguma letra de música de cor aqui? Puta que pariu, ia ser um pega para capar, né? Todo mundo ia levantar a mão. Então, eu acho que existe uma distinção, e eu acho, Péricles, entrando na discussão e passando a palavra para você, é o seguinte, eu acho que cabe, por exemplo, eu escrevo muita letra de música, fiz muita música e escrevi muita poesia na adolescência. Eu não considero nenhuma das letras de música que eu fiz poesia, porque elas acabam, eu acabo por conta da força da prosódia. Uma vez eu escrevi uma poesia que eu queria me colocar no lugar de uma mulher, e no final, por conta da força da prosódia, eu acabei virando um gay. Que o poema termina, né? Se quisesse, lhe seria até mesmo uma mulher. Né? Ele veio assim, chegando como quem queria nada, foi logo tomando conta dos meus olhos claros d'águas. Era feito lua cheia, assim claro, tão bonito, moço jovem, belo, aflito, jeito sonhador. Mas não me oferecia nada, nem tão pouco seu amor, mas por ele eu faria tudo aquilo que me for. Lavaria sua roupa, faria sua comida, lhe daria o meu corpo, lhe daria a minha vida. Até aí, era eu me colocando no lugar da mulher, e tentando imitar Chico Buarque e Noel Rosa. Aí no final ele termina assim: se quisesse, lhe seria até mesmo, para rimar com quer, né? Eu seria o que ele quer. Se quisesse, lhe seria até mesmo uma mulher. Eu falei, porra, ficou bonito pra caramba. Eu gostei pra caramba da poesia também, da música. Mas a hora que eu reli, falei, pô, mas eu não sou uma mulher, não estou me colocando no lugar de uma mulher, eu estou me colocando no lugar de um gay. Você entende? Então, eu acho assim... Eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito o seu texto. Me lembrei da letra do Caetano, de esse cara. Eu devo ter... Apenas uma mulher. Eu escrevi isso aí quando eu tinha 16, 17, 16, na época de colégio. Eu achei muito bonito. Vou te falar, o que me aproximou de fazer letra de música não foi a poesia. Eu sou mal para escrever só texto. Sou muito mal. Muito mal. Não sei escrever. Alguma vez que eu tentei, saiu ruim. O que me informou para fazer letra de música foi outras letras de música. Mas eu confesso que, às vezes, quando eu vejo escrito, não todas, algumas letras que eu fiz no papel, elas funcionam. Você citou Asa Branca, Sim. do Humberto Teixeira, né? A letra do Humberto Teixeira. Que era um cara culto, ele era médico até, né? Ele pegou um mote tradicional e cantou,
desenvolveu o mote do Asa Branca, né? Mas então, às vezes eu me surpreendo quando eu vejo escrito e aquilo não é tudo, não. Às vezes você vê aquela letra, mesmo minha ou de outras pessoas, você fala, por isso aí, no papel é um texto banal, um texto que não salta, né? Não salta para significar. Eu acho isso. Agora, a coisa do Bob Dylan, voltando ali, eu acho que é interessante isso. Eu acho que, eu falei isso com o Walter outro dia, nos anos 60 havia no ar da música popular, uma vontade de ultrapassar barreiras, de ultrapassar a barreira entre o culto e o pop. Bom, tem vários exemplos disso. Os Beatles, por exemplo, na medida que eles foram se desenvolvendo, o John Lennon é um exemplo disso, das letras, né? Ele foi acabou compondo I'm the Warriors, né? Uma letra cheia de aliterações e complexa, ele acabou se interessando por literatura, começou fazendo I Love You, como ele diz, né? A gente sentava e só saía I Love You no começo, ele e Paul, né? Mas os Beatles, musicalmente, trouxeram outros instrumentos, trouxeram músicas eruditas, aquilo foi misturando. O Bob Dylan, por sua vez, escolheu um nome de um poeta, Dylan Thomas, um poeta que é um dos mais considerados da poesia escrita, né? O irlandês Dylan Thomas. Havia isso no ar. O tropicalismo também chamou os Rogério Duprat, chamou vários, por causa do contato com o Augusto que indicou o Júlio Medalha para fazer os arranjos e trazer um pouco da música que não fosse só pop, mas fazendo uma música pop, né, antropofagicamente. Então eu acho que nos anos 60 tinha isso. O prêmio para o Bob Dylan, eu acho, muito, significa isso. É como se fosse lá o negócio da Suécia, o Instituto da Suécia, reconhecendo que a partir dos anos 60, não é todo mundo, eu tenho alguns exemplos que são assim, a coisa da questão da poesia e da música popular andaram juntas a partir dos anos 60, e Bob Dylan é um melhor exemplo disso. Ele cita Eliot em letra, também nas primeiras letras, né? Pound, ele cita um monte de gente nas primeiras letras, até nominalmente. Eu acho que o prêmio tem muito disso, um prêmio para uma geração que se interessou em fazer a coisa com valor literário, gente que tinha uma formação um pouco mais... E o Bob Dylan tem uma coisa maravilhosa, que o primeiro livro dele, de letras, não é um livro escrito, mas é um livro de letras, ele dedica a Woody Guthrie e a Robert Johnson. Oh. Ele pegou as duas fontes de música popular mais fortes americanas, o blues e o country, né? E botou lá que é a minha inspiração musical. Ele é muito... Bob Dylan é muito, como se diz assim, fluido na coisa que ele faz, ele passa facilmente de uma referência para outra. Eu acho que é um prêmio... Isso não me incomoda, os poetas se incomodaram com o prêmio para ele, porque aquilo, enfim, não seria poesia. Acontece que o que fez a poesia virar poesia, separada da música, foi a invenção da imprensa. Porque antes da imprensa, os papirinhos ali, só quem sabia copiar aquilo é que podia ler e passar para adiante, em pequena quantidade. A imprensa permitiu... Quando você fala imprensa, você fala Gutenberg, né? Gutenberg, a imprensa permitiu a massificação da leitura, portanto, a massificação da poesia. A poesia escrita teve ali um boom. Que antes era cantada, mesmo não só nos provençais, Péricles. Naquelas gestas, né? Nas gestas portuguesas da Inglaterra, tinha aqueles cantos ligados aos heróis, enfim, meio anônimos, que as pessoas iam repetindo aqui. O Péricles, fazer assim, essa visão que você deu de achar que é uma homenagem a essa junção entre música e letra e tal, eu não sei, eu penso que o prêmio dado ao Bob Dylan foi uma questão, acho que, de autopromoção do Nobel. Eu acho que eles estavam ali numa situação meio de um marasmo. Um escritor chinês ganhou, que ninguém nunca leu, agora uma poetisa polonesa que eu adoro, que ganhou, mas que ninguém também nunca tinha lido. Zimborska, né? E fala, puta, mas não sai disso, não acontece nada. O que a gente pode fazer aqui? Eu acho que a Academia Brasileira de Letras, ela também tem essa característica.
De vez em quando tá falar, certo. gente, vamos parar de dar prêmio para escritor, que negócio chato, meu, né? Escritor, né, vai dar um prêmio lá sei lá, pro escritor. Ainda mais que o presidente é aquele cara da TV Globo, né? Merval Pereira. O Merval é o presidente da ABL? Ele é o presidente. Eu não Esse sabia. ciclo é ele. Eu não sabia 2 anos disso, será não sabia ele. disso. Eu acho que está totalmente, concordo totalmente, mas o próprio fato desses institutos mais tradicionais quererem se aproximar da música popular significa a força dessa música popular, né? Dessas letras, enfim. O Gil, ele foi ministro também, ele não foi só... O Gil não teria nenhuma qualificação como diplomata ou como formação profissional para ser um ministro. No entanto, ele foi um ministro do Lula e foi bacana, trouxe gente bacana, enfim, pode se julgar de várias maneiras. Eu concordo com você, é uma maneira deles se aproximarem. Eu acho que assim, eu vou fazer uma consideração, vou passar para o Henrique, eu queria pegar aí uns 10 minutos, o pessoal fazer pergunta, o pessoal que está aqui. Né? Okay. Porque a gente tem uma limitação de tempo aqui, então... eu acho assim, eu acho que a questão... Eu, sinceramente, quando eu faço letra de música, eu não consigo me colocar no mesmo patamar de Manuel Bandeira, de Drummond, do próprio Arnaldo Antunes quando faz poesia. Quando eu faço letra de música, eu faço qualquer outra coisa completamente diferente do que esses caras fizeram. Né? Para mim é outra praia. Agora, quando eu escrevo poesia. Na minha opinião, é como se fazer uma letra de música, para mim ela está tão distante da poesia, que é como se eu fosse um artista plástico, um desenhista, e alguém chegasse para mim com um desenho de uma casinha delineado e pedisse para que eu fizesse uma pintura daquela casinha. Ah, mas eu não posso fazer uma árvore? Não pode fazer árvore, você tem que pintar a casa, cara. Eu posso botar uma janela? Não pode botar janela, Walter, a casa está aqui, cara. Você tem que pintar o que está aqui. A partir daí eu não consigo considerar isso. A minha questão, né, assim, com o público pode ver a minha pintura da minha bendita casinha e achar aquilo uma obra extraordinária, eu ganhar todos os prêmios do mundo. Mas eu acho que não seria muito honesto de minha parte, né, falar assim, puxa vida, eu sou um escritor, eu mereço o Prêmio Nobel de Literatura, como tantos outros, como José Saramago, eu estou no mesmo patamar de José Saramago, Bob Dylan, mas não está mais nem perto disso, né? Gilberto Gil. Então, eu acho que a questão, assim, eu acho que era o caso de Gil, de Bob Dylan, chegar, se alguém um dia chegar e fazer isso, e falar assim, gente, eu não sou poeta, eu não sou escritor, eu sou um compositor de música popular, né? Só isso. Já tem a categoria do Grammy lá para mim, se eu tiver que ganhar algum prêmio, que eu ganho o Grammy, mas essa coisa de literatura, tem pelo menos aí 460 mil escritores aí que deviam ganhar esse prêmio antes de mim. Porém, o ego e toda essa coisa desse marketing não permite. Eu estou sendo bastante ácido e bastante duro na minha colocação, né? E acho que isso dito... Fala. Você falou nisso, o Bob Dylan não foi receber. Ele pediu para Pat Smith, que é escritora e muito boa. Ela escreve bem, eu já li vários livros, desde aquele primeiro, autobiográfico, sobre a história dela com o Apple Thoughts. É um livro, ela escreve bem, ela queria ser escritora, ela foi roqueira, meio por acaso, porque ela fazia performances, né, dizendo uns poemas, umas coisas assim. Ele ter pedido para ela escrever, para ela ir lá receber e ela fazer o discurso, ter ido e tudo, pode ser que ele tenha um pouco uma atitude como assim, mandar alguém que é de verdade. Sei lá, será que ele pediu para ela pegar o prêmio também e guardar? Falou, escreva meia dúzia de livros com esse prêmio aí, Pet. Não, eu tô brincando, o Bob Dylan não precisa disso, eu tô brincando, obviamente. Não, mas ele foi depois para receber o prêmio, ele tinha que ir, né? Senão vencia. Não, ele é muito esperto para negócios. Bob Dylan é muito esperto para negócios. Só uma vez ele se deu mal. Ele se deu mal, sabe quando? Não. Ele investiu na ESSO, Standard, e a ESSO, na época que a ESSO estava em decadência, perdeu tudo. Agora, investidor na Bolsa, estava conversando com o Henrique, vou passar a bola para ele aqui, a gente conversou, falei assim, por exemplo... Eu vou tirar um pouco isso, que eu estou com calor Fica à vontade. No caso da ABL, de Gil ser indicado, né? A gente falou assim, cacete, né? Se Chico Buarque tivesse indicado para a ABL, cara, menor problema, é um dramaturgo excepcional, é um poeta excepcional, um escritor de primeira linha,
dê o prêmio para Chico Buarque, nada mais justo do que Chico ganhar um prêmio da Academia. Não é nada contra o músico popular. Nada contra o músico popular, né? Agora, Gil e Fernanda ainda é mais complicado ainda, que Fernanda escreveu uma autobiografia que não se sabe se foi ela exatamente que escreveu. Só tem fotos, né? Sim. E aí você, assim, a minha questão não é com o público. O público pode achar o Gil, né? Sabe, pô, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino... Isso sendo lido em qualquer lugar do mundo e a pessoa, como o Henrique colocou, deslocando a letra da melodia, vai falar, bicho, esse cara vai chorar, né? Como um super-homem nos restituir a glória por causa da mulher. Porra, isso é de quebrar o cidadão no meio, né? É uma poesia. Eu não sou muito fã dessa música. Eu não sou muito fã dessa canção. Você é um cara insensível, Péricles. Você não é do melo poema aí. Mas acho que bacana... Você é um parnasiano, Péricles. Talvez. Mais simbolista, talvez. Posso falar? Eu vou voltar a algumas coisas até que foram faladas que são importantes. Henrique, vem um pouquinho mais para perto do microfone. Eu não sei onde está o microfone. Ali? Não, aqui, tá aqui. Aqui, tá bom. Celular. O microfone deve estar aqui no computador, não? Não, tá no celular. Tá no celular. Acho que o primeiro ponto que é bacana, primeiro, os prêmios são instituições. Os prêmios também, né, dependem de lucrar e etc. Alguns, né? Então, quando você pega o Oscar não interessa ao Oscar premiar alguma coisa que não seja de Hollywood. Eventualmente sim, mas também por pressão popular. Mas é um prêmio criado para se retroalimentar. Então, acho que isso... Exato. Então, e que eu tinha esquecido de pensar nisso, mas eu não sei como funciona o Nobel ou a ABL, mas também existe isso. Se forem instituições, elas precisam ser faladas, elas precisam de investimento, etc. E isso muda também um critério, por mais fino que seja ali na hora de se valorar, isso vai ser levado em consideração. Então, o que o Walter citou, a poeta polonesa, que ninguém conhecia. Como é que é o nome? Não é Zimborska? Grátis. Sobrenome dela? Excelente. Grátis, essa mesma. Vladislava, uma coisa assim, Vladislava Zimborska. Eu tenho um livro dela em polonês e inglês. Uau. Chique. Tem ela em polonês, né, e em inglês, numa tradução lá, livre, sei lá. Acho que esse era um ponto que eu queria dizer, então isso já atrapalha também, de novo, o que eu falei do começo sobre estabelecer critério, né, de valorizar a arte, que é difícil pra caramba, e inevitavelmente o dinheiro acaba sendo um critério. Talvez depois que o Bob Dylan ganhou e o Nobel foi citado por todo mundo, se depender de patrocínio alguma coisa, já se sabe que vai ser muito mais visto. Essa era uma das coisas que eu ia falar, e a outra eu me esqueci. Péricles, posso pedir pro pessoal, quem tiver alguma pergunta aqui a fazer? Sim. Pode? Eu tenho uma pergunta para você, claro. Mas vou abrir para a galera, que alguém gostaria de perguntar Eles alguma coisa. Eles estão me vendo? Estão te vendo aqui no telão aqui atrás. Ó. Tá. Tem um telão aqui atrás da sua imagem ali, meio borrada, mas tá. Alguém tem alguma pergunta aí? Fala. Quem vai perguntar para você é a Silvia Guedes. Boa tarde. Ela te conheceu num show que você fez na Casa das Rosas. A gente foi te ver um dia ali na Casa das Rosas. Eu me lembro de você lá. A gente primeiro contato físico que tivemos foi lá e a Silvia estava comigo. Sou uma admiradora. Agradeço. Amor, vem aqui e fala aqui, porque você vai ter que aparecer, não tem jeito. Vem. Pronto, fala aqui, tá aqui mais ou menos. Senta aqui, tá? Oba! Desculpe. Tudo bem, Silvia? Boa tarde, tudo bem? Isso, esteja bem perto do microfone para eu te entender. Isso. Sim. Esse debate que vocês estão travando poderia ser deslocado ou inaugurado, quem sabe compartilhado com os formadores e participadores da Academia Brasileira de Música? Eu não estou entendendo. Deixa eu pegar o fone. Espera um pouquinho só. Pois não. Tá lá na sala do foninho branco. Deixa eu pegar o fone, porque eu não estou te entendendo. Péricles, está me ouvindo, Oi. Péricles? Ouvindo bem. A pergunta da Silvia, ela está no sentido de que se essa discussão podia ser levada à Academia Brasileira de Música, por exemplo,
Eu cheguei, maledicentemente, eu cheguei a citar o Grammy, que acho que é o fórum do Gilberto Gil. É o Grammy, e não a ABL, né? Sei lá, para ser mais sacana, o troféu imprensa, vai. Mas aí a Silvia está perguntando se a gente não podia levar isso para criar uma associação como a ABL, mas de música. Sim, Eu seria... acho... Deixa eu responder. Vocês estão me ouvindo? Porque tem um microfone. Não, tá melhor até, tá ótimo. Porque eu botei isso. Eu não botei no começo por causa do violão. Para tocar violão não dá porque fica batendo, né? Silvia, é o seguinte, espia só que coisa sintomática. O Brasil já teve, desde os anos 70, uma indústria, até os anos 90, até o CD, até antes de começar a fase digital da internet, uma grande produção, um dos maiores mercados de disco, com todas as grandes gravadoras, Sony, Universal, todo mundo aqui. Sim. Nunca se fez um prêmio, nem como o Grammy, nem como um prêmio da indústria. O que tinha como prêmio? Aquele dono da Sharp, que faz aquele prêmio para premiar as pessoas que ele gosta. McLean, não McLean, lá McLean. McLean. Aquilo é um prêmio para caidaço, porque ele só quer premiar, tudo bem, premia as pessoas mais velhas e tal. Ou da MTV, quando fez, era o contrário. Tem o prêmio Multishow também, né? Tem o prêmio Multishow. O prêmio Multishow também começou. Agora, o prêmio Multishow está um pouquinho, foi de uns anos para cá, com o fim da MTV e a falência lá da Sharp, do prêmio da Sharp, o prêmio Multishow começou a criar umas categorias para premiar mais gente, criou um júri especial para premiar os independentes, para tentar preencher isso. Mas numa época que já, depois do disco, porque a gente já vive a era depois do disco físico, a gente vive a era das plataformas, dos sites de música. O disco físico agora está colecionador, é um luxo, principalmente o vinil. O outro é barato, mas não tem nem loja para vender. Então, agora o prêmio Multishow fez isso, mas é um programa de televisão. Então, o prêmio nos Estados Unidos, além do Grammy, tem da música negra, tem um prêmio só para a música black. Então, tem várias coisas, se bem que não dá para comparar a indústria americana com a indústria brasileira, que já foi muito grande na América Latina e é maior. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, ontem eu estava vendo uma matéria muito boa no canal Arte 1, sobre lendas do rock, e matéria sobre aquele cara Fats Domino, sabe aquele cara pianista, compositor, cantor, gordinho, assim, sim, maravilhoso? É um cara de New Orleans. Era uma matéria sobre os roqueiros que faziam o som de New Orleans. E ele, o primeiro sucesso dele, vendeu mais de 1 milhão de singles em 78. Mas não é, isso ainda são 50. Nos anos 20, na época que o mercado negro era totalmente separado, música negra era separada da música branca, a Bessie Smith, a bluseira, vendia, o primeiro sucesso dela vendeu 800 mil discos. Nos anos 20, o Brasil só chegou a isso com LP, não com single, nos anos 70, que a Bethânia vendeu 1 milhão, o Chico Buarque vendeu 1 milhão, tinha uns discos que estouravam assim, né? Nos anos 70 e nos anos 90 menos, mas tinha muita gente que vendia. E nunca se fez esse prêmio da indústria, entendeu? Aqui a coisa se dá um pouco diferente. Não só pela quantidade de oferta que tem de música no Brasil, o Brasil é muito grande, mas os Estados Unidos também é muito grande, né? Nesse aspecto. Mas as diferenças de região, as diferenças de música são muito grandes. Talvez isso explique, e a velocidade também com que as coisas vão sendo feitas, talvez explique. Pensa bem, quanto tempo o funk carioca demorou para chegar no mainstream? O funk carioca existe desde os anos 80, só chegou no mainstream há uns 10 anos atrás, para poder concorrer a prêmios, disputar videoclipe, estar na televisão, os videoclipes, demorou muito. E aquilo já era uma potência nos morros cariocas, nos morros de Santos, né? Santos é um lugar de funk também, né? Até que veio esse cara de São Paulo aqui, que virou um magnata. O funk ficou menos no ostracismo do que o samba, né? O samba foi condenado a um período um pouquinho mais abrangente.
Mas atualmente o samba nunca, depois do Zeca Pagodinho, deu uma Ah, volta. não, aí outro papo, né? Outro papo. Péricles, duas perguntas para você. Primeiro é o seguinte, tem uma pergunta da internet que eu vou fazer e uma observação. Se cair, eu posso te mandar o convite de novo e a gente continua mais uns 10 minutos a conversa? E você encerra com uma musiquinha, pode ser? Então, se alguma coisa acontecer, é porque a escola desabou ou porque o Zoom cortou a gente, tá ok? Não vai desabar. Com licença, eu só quero Obrigado, agradecer. Silvia, obrigado, Obrigada obrigado. da resposta e aguardo você numa próxima exibição aí que a gente possa apreciar Muito novamente. obrigado. Obrigada. Será um prazer. Obrigado, Silvia. Tem uma pergunta da internet, Péricles, para você, que é o seguinte. Quem está perguntando, Mário? Eu. Ah, é você que está perguntando? Cara, eu tô achando que era alguém. É o Mário, um escritor aqui que está aqui presente. Pergunta aqui você, Mário, pô. Não, pode ir. Pode ser? Ele está perguntando o seguinte, que talvez uma resolução desse conflito, né, fosse que a BL criasse uma categoria para letristas, para poetas de música. Podia ser. Eu acho que pode ser. Tudo isso pode ser. Eu, pessoalmente, sou daquela geração dos anos 60, sou muito naturalmente anti-instituições. Eu sou um pouquinho... não sei se vocês perceberam isso. O Gil, nos anos 70, o melhor disco do tropicalismo, talvez, seja o do Gil. É aquele que ele está com a farda da ABL, Associação Brasileira de Letras. Ali, de uma forma sarcástica, porque era tropicalista o disco, em 67. Não é engraçado isso? Só falta você falar que o Gil foi visionário de si mesmo, né? Não, na época ele era crítico. Talvez houvesse também o desejo. Porque nós todos somos muito vaidosos, né? Nós todos somos muito vaidosos. Em algum momento, a gente se trai pela vaidade. Eu não tenho muita simpatia por isso. Nem interesse. Nem simpatia, nem interesse. Os escritores que eu gosto de ler não estão lá na academia. Mas, quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Gabi? Ah, tá. Quer fazer alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta para o Péricles? Não? O Moacir? Não. O Péricles Ah, tá. Me fala uma coisa. Você foi... A gente sabe que você fez uma versão para uma canção do Bob Dylan. Com Caetano. Isso, você fez. Como é que você pode contar? Porque qual foi o processo disso, né? Porque você fazer uma poesia para uma música, você tem a melodia e a partir dessa melodia, às vezes o compositor te dá um plotzinho. Olha, eu pensei em uma viagem que eu fiz para Ouro Preto, eu compus essa aí. A partir daí, esse plotzinho que o cara te dá, já quando você compôs a Negro Amor lá com o Caetano, vocês imaginaram em fazer alguma coisa literal, sendo literal, tentando respeitar o que o Bob Dylan tinha escrito, ou de repente vocês cogitaram e falaram, vamos fazer qualquer outra coisa aqui? Deixa eu só acender a luz aqui, peraí. Claro. Está ficando escuro aqui. E não tem Bom, deixa eu te falar. Tem tudo isso. Foi Caetano que Caetano teve a ideia de fazer, me chamou para fazer. A gente gostava dessa música e de várias outras do Bob Dylan. Eu, por exemplo, eu cantava, quando eu fui para a Europa, em 69, eu tocava violão no metrô, tocava uma gaitinha, tocava, por exemplo, Asa Branca e tocava também Mr. Tambourine Man, por exemplo. Bob Dylan era presente naquela época, muito mais forte com a gente do que hoje. Aí o Caetano que pensou, como ele ia dirigir um show da Betânia, todo, ele estava escolhendo um repertório com ela. Ele pensou, vamos fazer uma música, vamos fazer uma versão daquela... Me chamou para fazer com ele a versão do It's All Over Now, né? Baby Blue, né? Que é uma canção linda, né? Das canções mais lindas do Bob Dylan. Em todos os sentidos, como composição, como letra forte e tudo. Cara, e aí a gente foi ouvindo, foi vendo a letra, fez mais ou menos assim, como você está falando. Quando dava para ser literal, era literal. Porque era uma música muito discursiva, né? Ela não tinha uma métrica tão apertada, tão rigorosa, né? A gente foi fazendo, até foi rápido. A gente fez rápido. Mas a gente teve um problema. Como a gente vai traduzir Baby Blue? O título da música. E a gente fez várias sugestões, porque
como seria, porque Baby Blue é bacana porque tem uma coisa de tristeza também do blues, né? Cara, é Lá na Baby... letra. Cara, Tem vou ser sincero, deixa eu te interromper um minutinho. Eu só ouvi a versão sua e do Caetano, eu não ouvi a versão do Bob Dylan. Então, para mim, eu nem cheguei a cogitar o que o Bob Dylan canta na hora do Negro Amor. Eu não cogitava. É assim, ó. And it's all over now, Baby Blue. Cara, Negro Amor é muito mais legal do que Baby Blue. E não todo tem respeito mais ao... nada. Negro Amor. Agora, Negro deixa eu te Amor. contar. Agora, a graça tá isso. A gente não chegava a uma conclusão sobre isso. Isso era em 1974, 75. Eis que o Rogério Duarte, que é aquele cara que foi muito importante no tropicalismo, né? Amigo da gente antes, amigo do Caetano, e que deu muitas ideias para coisa estética. Era um cara que era designer gráfico, né? Mas ele tinha uma cultura muito grande. Ele ouviu, a gente falou para ele, a gente não consegue traduzir isso, Baby Blue. Ele falou na hora, ele falou assim, Negro Amor. Porque negro tem a música negra envolvida, né? E também na letra da música, como é uma música sobre frustração e decepção, dizendo, você está fazendo isso, não adianta, os seus exércitos já estão desarmados, é uma música de a gente, Negro Amor, e ficou. Mas, claro, achou isso, Negro Amor. Foi assim. Você me permite mais uma questão para você? Só para... Cara, vou te botar em maus lençóis, digamos assim. Você acha que Baby Blue, se fosse traduzido hoje, se você compusesse essa música hoje com Caetano, vocês escreveriam Negro Amor? Não haveria uma possibilidade de alguém chegar assim, uma coisa triste está ligada a um negro amor? Por que um negro amor é triste? Eu não sei, tô sendo bastante... Não, eu não ia me incomodar, não. Eu não me incomodo, porque tem coisas que eu sou... Isso aí para mim, ó. Eu sou totalmente a favor dos negros. Estou com eles e não abro. Não abre as questões das cotas e todas as coisas. Eu estou com eles, não abro. Mas nessa questão de literatura e música, isso aí, ó, para mim não te pega, né? E não pega. E todos eles gostam, né, de Negro Amor. Todos os meus amigos negros gostam de Negro Amor. Pericles, vai cair o sinal. Eu te chamo agora em 1 minuto e você. Por que vai cair? Porque o Zoom ele tem um tempo definido. É 1 hora? Tem um tempo definido então, aqui. Tá. Eu te chamo em 1 minuto. Você encerra com uma canção com a gente, pode ser? Faz essa gentileza, beleza? Se eu souber a música... Não, você tem 2 minutos para... Pô, já foi. Tinha 2 minutos para ensaiar uma canção. Foi rápido a parada aqui, bicho. Caiu, pode ser também. E agora o que eu faço aqui, bicho? Participantes... Não, aqui. Participantes... Invite... Que? A Gabi não vai tocar com a gente no sarau? Pode levar, se a Gabi estiver cansada, pode ser, não tem problema não. Eu vou encher minha taça. Já põe um golinho aqui pra nós aqui. Cadê o outro? Não, então deve ter acabado o outro, peraí. Esse aqui já me Por que não está entrando aqui a cópia do... Tá vendo? Vou botar lá no Zoom. Boa. Não, porque você tá no teclado errado, não é? Cadê aquele teclado? Ai, caraca, ia ficar 43 dias aqui, ô Henrique, agora. Ia ficar 43 dias aqui, copy. Clica lá que eu faço o Ctrl V. Peraí, agora deixa eu copiar aqui o copy link. Agora eu vou abrir aqui o nosso amigo aqui. E aí manda bala. Aí. Mandamos? Viemos. Acho que sim. Você vai dar um dedinho pra cada um aqui. Volta aqui pra... Vou esperar ele aceitar aqui. E aí, Francisco? Daúde!
Pode mandar. Valtão, o Péricles entrou aqui, ó. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém faça uma pergunta inteligente, pelo amor de Deus. Ok? Não é para fazer pergunta burra. Ok. Olha, Estamos aqui. deixa eu acabar a história do Negro Amor, depois eu queria Claro. cantar Negro Amor mesmo. Perfeito. Fica agora, Deixa eu acabar a história, que a segunda parte da história é até melhor do que a primeira. Você pode, desculpa, você consegue localizar pra gente isso aí, onde é que você estava, que você foi pelo telefone, foi ao vivo? Não, ao vivo. Eu morava no Rio nessa época, 75. A Bethânia não curtiu, não entrou a música. Aí a Gal ouviu e gravou, tipo 2 anos depois, 77, do disco Caras e Bocas. Foi fantástico, foi um sucesso assim. Só que, esse tempo todo, os anos 80 inteiro, não ganhamos um tostão pela música. A música, na época, não foi editada. Ah. Posso continuar? Pode. O Walter tá de ouvido isso aqui. água aqui. Tá. Desculpa, Você Pé. traz água para mim, amor? E também acabou a água aqui. Então, ela não foi editada. Então, era um sucesso com a Gal, mas não tinha contrato de edição, não tinha nada. Na época não se ligava muito para isso. Os americanos não estavam tão interessados na coisa de terceiro mundo para eles, né? Acontece que no começo dos anos 90, Zé Geraldo, aquele cara, compositor, cantor, da música do Operário, Jesus Cristo e tal, gravou a música. Só que a Sony, que é a gravadora dele e do Bob Dylan, quando foi procurar, não tinha contrato. Aí, para você fazer um contrato, eles me propuseram um contrato para a gente, de edição da versão. Mas para fazer um contrato, você precisa mandar para o autor ou para a editora dele aprovar. Então, o que a gente fez? Traduziu a nossa música, como eles pedem, para o inglês. O nosso texto voltou para o inglês. Literal. Literal, porque tem que ser literal. Garota triste. Tipo, Ou garota azul. Ficou garota triste ou bebê triste ou bebê azul? Black Love. Ah, não, tá. Você traduziu para o inglês a tá. sua versão, entendi. Exatamente. Entendi. Aí, olha aqui só, a notícia foi assim: o Bob Dylan não aprovou toda a letra, Menos todo o Black o texto, Love. não aprovou o título. Ele não aprovou o título, só que aí é aquele negócio da jurisprudência. A Gal já tinha gravado há mais de 10 anos. Então, a jurisprudência autorizava a fazer um novo contrato. Quando a gente foi fazer um contrato, o contrato é leonino. Eles não dão 50% da parte do autor, que já é 75%. Eles dão 16%. Então, cada um de nós tem direito a 8% das gravações brasileiras. Para nossa, ironicamente, talvez seja, a minha com certeza é, talvez seja a música do Caetano mais gravada. E tem mais gravações, até o Engenheiros do Havaí gravou. Então, muita gente, recentemente o Zé Ramalho, Orlando Moraes, muita gente gravou. E o dinheiro é mínimo, porque é 8% da parte do autor, que já não é 100%. Se bem que agora o Bob Dylan vendeu a obra. Você tá parecendo a Dilma falando, é 30% de 70%, que não sei. Mas aí era o Dilma falando, porque o autor é 75%, 25% da editora, em qualquer lugar do mundo, é internacional, o que já é um roubo. Os caras têm 25% para não fazer nada, porque antes tinha partitura, agora a partitura não existe, né? A partitura raramente tem, né? Então é isso, então eu vou cantar Negro Amor. Péricles, deixa eu passar só a palavra para o Henrique fazer as considerações dele, e eu faço, e você encerra aí, pode ser? Alguém tem alguma pergunta ainda para fazer? Aí eu tô tranquilo. 1.200 almas, ninguém tem uma pergunta para fazer. Tem gente, mas tá muito lá no fundo, a gente não vai vai lá, ouvir. Vai lá, Henrique. Queria agradecer aqui ao Henrique. Obrigado. Pô, eu que agradeço o convite. Quando o Walter, inclusive, me convidou, foi interessante, porque esse fato do Bob Dylan ter ganho o Nobel
por algum motivo eu fiquei puto da cara. Eu nem sou artista, né? Eu sou mais ouvidor do que compositor ou músico. Não, eu lembro de ficar estressado justamente daquilo que eu tinha dito, né? Se você vai propor um prêmio, você tem que se estabelecer critérios, e eu não entendia qual critério. Agora que o Péricles contando desse jeito poético, inclusive, voltando atrás, do Bob Dylan ter sido um dos caras que forçou esse rompimento da barreira de uma cultura popular com uma cultura um pouco mais erudita, legal, justíssimo. Eu não sei se os jurados chegaram a pensar nisso, mas é bonito e é inteligente pra caramba esse tipo de pensamento. Eu lembro de quando isso acontecer, por algum motivo me chocou, acho que talvez um motivo meio poliquar, porque eu pensava, porra, a gente tem tanto, se for pra colocar um compositor popular, que seja brasileiro. Eu arrisco dizer, também não ouvi a versão do Bob Dylan, mas pra mim a letra de vocês já deve ser mais legal do que a dele. Porque eu não gosto. Dele é lindo. Eu tenho certeza que sim. Mas em questão de gosto mesmo, raramente eu acho legal um poeta estadunidense, assim. Eu não acho que é uma língua bonita, assim. Mas é questão de gosto. E foi legal, então, ouvir esse motivo, achei muito bacana. Foi muito melhor do que todos os artigos que eu li quando ele ganhou, que falava, entenda por que o Bob Dylan ganhou. 5 letras de música pra entender por que ele ganhou. Aí eu lia, achava uma bosta, pensava, porra, acho que ninguém me convenceu. Mas você leu em inglês? Eu li em inglês. Mas eu não sou fluente no inglês, isso interfere pra caramba. E depois tem o caso de um poeta que virou músico, Leonard Cohen. O Cohen. Tem livros. Antes de gravar como cantor. Ele era mesmo o poeta da escrita. Sim. Mas de novo, eu sempre dou o mesmo exemplo que vem na minha cabeça, mas eu tenho a impressão de que nenhum músico popular americano vai escrever o Quereres do Caetano, por exemplo. Verdade, óbvio que eu não sei, eu também não tenho uma especialidade, né, um conhecimento muito fodido para se analisar poesia e literatura. Mas quando eu vejo, quando se compara, eu falo, porra, é uma métrica do cacete, as imagens são lindas, tudo que tem ali naquela letra é bonita pra caramba. E quando você vai pro Bob Dylan, pra mim fica um pouco mais sombrio isso, do que é bonito, por que é forte. É difícil, foi difícil alguém me convencer de que algum letrista estadunidense ou qualquer um de língua inglesa seja melhor do que o Quereres de Caetano. Ou mesmo se for alguém mais popular. Eu não concordo muito não. Eu não concordo muito não. Eu acho que, por exemplo, assim, eu sempre achei a música brasileira infinitamente muito melhor do que a música americana, né? Mas quando você entra em contato com os compositores da década de 30, 40, 50, Cole Porter, Ivan Belling, cara, assim, você percebe que Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto, todo mundo bebeu naquela fonte. Inclusive, depois beberam posteriormente na fonte de Bob Dylan. Porque Bob Dylan, ele é um compositor, ele é um letrista estupendo. Ele tem umas coisas de umas frases longas que o Caetano foi lá e falou, pô, peraí, isso aqui funciona. Porque antes você tinha uma coisa de uma prosódia, de uma métrica ali bem, né? Quando você ouve, por exemplo, sobre a cabeça os aviões, sobre os pés do cara, cara, isso é Bob Dylan, não sei se você concorda comigo ou não. Não, eu concordo. Mas eu acho que Caetano Veloso, para compor Tropicália, ele ouviu o Bob Dylan. Com certeza. Já tinha ouvido, é verdade. Eu acho o seguinte, vocês têm razão em muitos aspectos, aí eu concordo. Eu prefiro, não comparo. Eu gosto de ler em português. Acho os escritores de Portugal, inclusive, atuais, melhores do que os brasileiros de prosa. O português que se escreve em Portugal é maravilhoso. Eu acho que a língua portuguesa é mais rica do que a língua inglesa, não tenho dúvida. Mas concordo também com o Bob Dylan. E me lembro do Bob Dylan naquele documentário Highway 61, da expulsão pela Inglaterra. Ele aparece o tempo todo escrevendo as letras numa máquina de escrever. Primeiro, lembra? João Baez está perto, assim, ele aparece, ele é um cara que vem da poesia escrita também, entendeu? Até para as músicas dele, aquelas longas, ele escrevia toda ali, blá, 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 blá. Porque as músicas dele, muitas vezes, a Johnny Mitchell já falou ironicamente disso,
Parece-me com muitas outras coisas que já existiam antes. Ela disse isso, Bob Dylan não cria nada novo, foi o maior problema isso. Bob Dylan não cria nada novo, as músicas dele já existiam antes. Depois ele falou, não, ele é maravilhoso, quis dizer que a tradição que eles beberam, uma tradição muito rica, você pegar o blues, né, enfim. Sim. Mas é complicado, de qualquer jeito, a coisa é complexa, né? A música brasileira antiga é riquíssima. Você vai Rainha Barroso, o Caim, Wilson Batista. Espera que eles dão uma mexidinha. Cuidado que eu acho que o violão está encostando no microfone. Porque na hora que eu for tocar... melhorou. Você está me encostando. Tem que tirar para tocar. Talvez eu devesse tocar dos prazeres das canções, que é o meu samba em homenagem aos antigos da música brasileira. Pode ser. Só, Péricles, a gente vai encerrar então com você tocando. Queria agradecer ao Stan. Eu queria agradecer a você. Queria agradecer a você. Eu queria só contar uma história pequenininha sobre essa coisa da gente achar que o nosso quintal é mais bonito, e a gente tem que achar que o nosso quintal é mais bonito. Eu estava em Toronto, tocava numa banda sinfônica de Toronto, e tinha um tubista lá, um senhor de uns 89 anos, tocava tuba. Aí ele meio curioso de saber quem que era esse cara que vem desse país chamado Brasil. Ele veio na década de 90, ele veio conversar comigo. Você, de que país que você é mesmo, né? Perguntando em inglês. Eu falei, eu sou do país mais bonito do mundo. Aí ele virou para mim e falou assim, normalmente o país que a gente nasce é sempre o mais bonito do mundo, né? Eu falei, filha da puta. Ele me quebrou ali. E eu tomei uma lição ali daquele senhor ali que me serviu para... Eu parei com essa besteira de achar assim, a música brasileira é melhor do mundo, o futebol brasileiro é melhor do mundo e não sei o que lá. E que você fala assim, pô, acho que cada país tem o seu Bob Dylan, tem o seu Caetano Veloso, tem o seu Gilberto Gil, tem o seu Péricles Cavalcante. É uma coisa meio doida, né? Como diz o Fernando Pessoa, minha pátria é minha língua. Isso é uma frase de Fernando Pessoa, né? E é mesmo, porque a gente que cresce com o português. Mas eu tenho mais prazer, isso é uma coisa pessoal, mesmo ler em português, embora eu leia bem em inglês, leia em francês também, já lia antes, até em francês, para a faculdade. Mas gosto de música americana, obviamente. Blues é um dos meus fundamentos, né, que mais importantes, assim, a música negra americana, Ray Charles. Eu gosto de tudo isso. Mas é isso. A graça está na variedade, né? Na diversidade, e a gente fazendo aquilo que a gente pode e sabe. Escrever numa coisa que você não sabe, numa língua que sabe. Por exemplo, no meu disco novo, tem uma música em inglês. Eu já tinha feito antes, uma música chamada Cindy Lee, que eu fiz em inglês, que é mais simples. Essa canção eu fiz por causa de um amigo que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e trabalha, um amigo do tempo do Rio de Janeiro e tal. E aí eu fiz a canção para ele escrever em inglês. A ideia é que ele inclusive, continuasse a canção, fizesse alguma coisa, mas ele não fez, eu gravei nesse disco novo, em inglês. Quando eu fui ler, quando eu estava passando a letra para ler, ela já está gravada, está faltando mixar ainda. Eu achei que ela ficou bonitinha, uma letra que funcionou no papel. Porque o inglês tem essa coisa de ser uma sílaba, às vezes, para cada palavra, né? A tônica, você fala down, é uma palavra com uma sílaba só musical, né? Sim. Então ficou toda bem distribuída. Eu fiz de ouvido no violão e depois achei que ela ficou surpreendentemente bem distribuída. E a minha intimidade com o inglês vem das canções, desde antes dos Beatles, Frank Sinatra, Billy Holiday, enfim, Ella Fitzgerald, tudo, e da parte que eu vivi em Londres, que eu convivi em 2 anos. Então eu aprendi a falar inglês. Se bem que o inglês da Inglaterra é bem diferente o sotaque do inglês americano. Mas então é isso. Eu canto o quê, então? Canto eu vou pedir uma gentileza, vou pedir para que as pessoas, quem puder, vir para o palco para ele poder... Você cantar com o público. Legal. Vou pedir para o público vir para o palco aqui atrás, e aí você vai cantar com plateia. Acho que vai... É melhor cantar Negro Amor mesmo. Pode ser. Cuidado com os fios aí, tá? Vai sentando aí quem puder. O público tá chegando aqui, Péricles. Ok. Lídia, você trouxe a água, amor? Ô Péricles, enquanto o pessoal vai sentando, eu lembro que no Canadá também eu mostrei as canções do Caetano em inglês, né? E eu tinha mostrado canções do Caetano em português também para uma grande amiga minha. E aí eu falei, pô, não, você precisa ouvir ele cantar em inglês agora, né? E ela, Walter, tem várias canções em inglês.
Eu coloquei London, sei lá que eu coloquei para ela ouvir. E aí eu perguntei, e aí, o que você acha? Ela falou, Walter, eu acho que eu prefiro ele cantando em português. As pessoas Foi muito uma amiga minha de língua muito espanhola engraçado, cara. acha que ele canta, não gosta de ouvir ele cantando em espanhol também. Não gosta. Péricles, fala. Então, eu vou. Obrigado a todo mundo, obrigado a vocês, Henrique, Walter, obrigado ao público ali atrás, meus amigos Silvia e as outras pessoas. Eu vou acabar então com o Negro Amor, já que o Bob Dylan foi um tema tão importante. Eu vou tirar o fone, já vou me despedir. Fica à vontade, obrigado. Péricles, só agradecendo ao pessoal que tá vendo lá, que vai ver depois, a gente vai publicar essa live, a gente vai dar uma editadinha, vai publicar a live, agradecendo o pessoal da casa, agradecendo ao Stan, ao Péricles e ao Centro Cultural Tatuapé de Lipton. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, gente. Então, vamos encerrar cantando, então. Vamos lá. Até mais. Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Onde tudo que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho fez-me louco, ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, meu amor. A estrada é pra você e o jogo e a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de ruas da só desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés, o céu também rachou. E não tem mais nada, meu amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus soldados desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora até o tapete sem você voou. E não tem mais nada, meu amor. Pode vir pra cá. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. Um vagabundo esmola na rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, meu amor. Comigo o refrão. E não tem mais nada, negro amor. De novo. E não tem mais nada, negro amor. Obrigado, Péricles. Se você entrar na página da escola, a gente vai tocar aqui. Tem um violonista que vai fazer um pocket concert e eu vou tocar aqui com os cabecinhas tântricos. A gente vai continuar com a live, dar andamento com a live aqui. Não vou nem desligar aqui. Vou aproveitar
a audiência que você nos proporcionou. Obrigado. Valeu, Pérez. Obrigado, Obrigado você. Valeu, cara. Falou. Então,